né, ver. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu peguei uma das lições da revista, que é esse Consolados por Deus para consolar pessoas. E aí a gente vai ver aqui, eu acho que vocês vão se identificar bastante, porque acho que todos nós passamos por situações terríveis, né? Algum dia, quando eu estava lendo aqui a lição, estudando, eu fiquei pensando, tentando lembrar, né? Quais situações eu passei na minha vida, como eu reagi naquele momento, né? Como que foi a minha reação, tal. Pane, que Então, situações? no decorrer da lição a gente vai falando. E aí depois, se vocês forem lembrando também, vocês também podem ir contando a experiência de vocês, depende de vocês lembrarem também de alguma situação que você passou. Aí vocês podem também, no decorrer da lição, conforme a gente for passando por alguns pontos, vocês podem ir comentando também, se de repente vocês já passaram por isso, tá? Deixa eu só responder aqui. Tá. Então, vamos lá. A gente vai começar, eu vou começar com o texto base, que é aqui, é Atos 27. Se vocês quiserem abrir aí, quem tiver como, porque é o capítulo todo, tá? Ou se não quiserem, eu vou usar a mensagem. Então, pode ser que as palavras sejam um pouquinho diferentes, tá? Mas eu vou ler a história toda, porque é dentro da história que a gente vai achando alguns pontos que a gente vai frisar, que a gente vai separar aqui, tá? Então, essa história acontece com Paulo. Paulo, lembra que depois que ele teve, numa das vezes que ele foi preso, ele falou, né, tipo, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre isso, né? Paulo foi preso e aí ele chega para os caras e quando os caras descobrem que ele é romano, que é cidadão de Roma, os caras ficam tipo com medo, né? Porque o cidadão romano ele era muito respeitado na época. E aí quando eles ficam sabendo que eles prenderam um cidadão romano, eles ficam muito sem jeito. E aí eles tentam soltar Paulo assim na calada da noite, né? Ó, você vai embora, não fala nada para ninguém, tipo não aconteceu nada. E aí Paulo fala assim, não quero saber. Vocês me prenderam, agora vocês vão fazer tudo do jeito certinho. Então agora eu quero ir lá falar com vocês vão me mandar para Roma e eu quero falar eu não lembro agora quem é o César lá. E aí eu falei assim, eu quero falar com o César lá e agora vocês vão fazer tudo direitinho, né? E aí eles foram obrigados a levar Paulo para Roma para ser julgado lá pelo um príncipe romano, né? E aí isso aqui é o caminho que ele está fazendo lá de onde ele está, que eu não me lembro agora aqui porque ele já começa falando do caminho. E ele vai até o encontro, ele vai para Roma, ele está viajando, então ele está viajando de barco, ele está viajando de navio, tá? E aí o Pane, capítulo, mas por que ele pediu isso? justamente pelo poder que tinha o cidadão romano. Então, lembrar que nessa época aqui, a maioria das províncias eram conquistas do exército de Roma. Então, o Império Romano tinha muita força naquela época. E por eles dominarem tudo, o cidadão romano ele tinha um prestígio muito grande em cima de outros cidadãos de outras províncias, né? Então, tipo, eles tinham privilégios. O cidadão romano ele tinha privilégios, né? Por ser cidadão romano. E Paulo, na verdade, ele foi um cara importante, né? Em Roma. Ele era um soldado fariseu, e era um soldado muito reconhecido, um cara muito estudado, um cara, assim, quem conhecia ali o Império Romano conhecia Paulo, na época Saulo, né? Então, só pelo fato dele ser um cidadão romano, ele tinha privilégios em qualquer lugar que ele estivesse, principalmente se fosse alguma província que tinha sido conquistada por Roma. E aí só que assim, como ele pregava para gentios nessa fase aqui, como ele pregava para gentios, quer dizer que era não judeus, dependendo do lugar que eles estavam, então eles não reconheciam mais Paulo, né? E aí então muitas vezes ele teve que se identificar. Eu sou Saulo, eu sou cidadão romano, né, e tal, e aí ele dava todo o currículo dele. E aí nesse caso aqui, é que eu não sei se é no capítulo 26 ou no 25, que é quando ele vai preso, e aí aí é o que eu falei, né? Quando eles descobrem que Paulo é um cidadão romano, eles ficam com medo,
do que Paulo pode fazer e querem soltar Paulo, assim, tipo, às escondidas para não sofrerem nenhuma consequência, né? Pelo poder que o Império Romano tinha. Então, só pelo fato dele ser cidadão romano, né? Pela força que o Império tinha. Aí, deixa eu ver. Então, eu vou ler aqui o capítulo 27, se vocês quiserem acompanhar aí, senão vocês vão só vendo. Aí vocês vão prestando atenção na história, porque depois a gente vai destacar algumas partes aqui do que aconteceu. Tá? Então, Atos 27. Assim que os preparativos para a nossa viagem à Itália foram prontos, Paulo e outros prisioneiros ficaram sob supervisão de um centurião chamado Júlio, membro de uma tropa de elite. Embarcamos num barco de Adramítia, que ia para Éfeso e para os portos do Ocidente. Aristarco, macedônio de Tessalônica, foi conosco. No dia seguinte, fizemos uma escala em Sidom. Júlio tratou Paulo muito bem. Permitiu que ele desembarcasse e desfrutasse da hospitalidade dos amigos daquela cidade. De volta ao mar, navegamos para o norte, sob a proteção das costas nordeste de Chipre, porque os ventos do oeste nos eram contrários. E então fomos ao longo da costa ocidental até o porto de Mirra. Ali o centurião encontrou um navio egípcio que ia para a Itália e nos transferiu. Enfrentamos mau tempo e descobrimos ser impossível manter o curso. Depois de muita dificuldade, finalmente chegamos à costa sul da ilha de Creta e atracamos em Bons Portos, que é o nome do lugar. Peraí, o Matheus tentando de novo. Onde estava? Bons Portos. A essa altura, havíamos perdido bastante tempo. Já era o começo do outono e dali em diante o clima seria tempestuoso, perigoso demais para a navegação. Paulo advertiu: a única coisa que eu consigo ver adiante é um desastre para a carga e para o navio, sem falar em nós mesmos se navegarmos agora. Mas aquela não era o melhor porto para passar o inverno. Fênix, poucas milhas adiante, era o mais apropriado. O centurião não deu atenção ao conselho de Paulo e permitiu que o capitão do navio e o proprietário da carga convencessem a tentar chegar ao porto seguinte. Com a chegada de um vento suave do sul, eles levantaram âncora, pensando que teriam uma navegação tranquila. Mas tão logo se lançaram ao mar, começou a soprar um vento forte e perigoso, vento nordeste. O navio ficou sem controle, como uma folha na tempestade. Passamos rente a uma pequena ilha chamada Clauda. Conseguimos preparar um bote salva-vidas e puxar as velas, mas os bancos de areia nos impediram de chegar mais perto. Só conseguimos evitá-los porque arriamos as âncoras. No dia seguinte, mais uma vez no alto mar e castigados pela tempestade, lançamos a carga ao mar. No terceiro dia, os marinheiros aliviaram ainda mais o navio. Dessa vez, livraram-se das provisões e equipamentos. Ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas. O vento e as ondas batiam no navio sem piedade e perdemos a esperança de resgate. Nosso apetite por comida e a vida se foram. Então, Paulo foi para o meio do grupo e disse: amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação, mas não há como desistir agora. De agora em diante, as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Na noite passada, o anjo de Deus apareceu para mim, um anjo do Deus a quem eu sirvo, e me disse: não desista, Paulo. Você ainda vai estar na presença de César e todos os que viajam com você também vão se salvar. Portanto, prezados amigos, coragem. Creio que Deus fará exatamente o que prometeu. Mas vamos naufragar perto de alguma ilha. É que legal. Gente, fica tranquilo, mas nós vamos naufragar, tá? Na 14ª noite, 14 dias já na tempestade, à deriva, em algum lugar no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros perceberam que estávamos nos aproximando da terra, sondaram o fundo do mar e estávamos com uma profundidade de 36 metros. Pouco depois, 27 metros. Temendo a colisão com algumas rochas, lançaram 4 âncoras e oraram pelo raiar do dia. Alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Arriaram o bote salva-vidas, fingindo que iam lançar as âncoras de proa. Paulo percebeu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados:
Se esses marinheiros não ficarem no navio, todos nós vamos naufragar. Então, os soldados cortaram as cordas do bote salva-vidas e deixaram-o cair no mar. Perto de amanhecer, Paulo reuniu a tripulação e os passageiros e propôs um desjejum. Este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu nada, mas insisto em que comam alguma coisa. Vocês vão precisar de força para o resgate que está adiante de nós. Garanto que vocês sairão desta sem nenhum arranhão. Ele partiu o pão, deu graças a Deus e o distribuiu. E todos comeram animados. 276 pessoas. Depois da refeição, estando todos satisfeitos, o navio foi aliviado de seu peso mais uma vez, agora a carga de grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar que estavam numa baía como uma bela praia. Decididos a levar o navio para a praia, cortaram as âncoras e soltaram o leme e seguiram o vento. Mas não deu certo. Ainda logo bateram no Recife e o navio começou a se partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que ninguém pudesse escapar a nado. Mas o centurião, determinado a salvar Paulo, os impediu. Ordenou que todos os que soubessem nadar pulassem no mar, e os que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha, e todos conseguiram chegar na praia. Então, essa é a história, né? Eu fico imaginando a situação. Quando eu estava lendo o texto aqui, eu fiquei imaginando a situação. Você dentro do barco, eles ficaram 14 dias à deriva. Ele fala que sem comer, 276 pessoas dentro do barco, sem conseguir, sem ter esperança, né, de onde chegar. E aí, dentro de todo esse decorrer dos dias, aí vai acontecendo algumas situações, né? Que aí Paulo vai mostrando justamente essa questão de como ele reage, né? E, na verdade, o que a gente vai conversar hoje é em relação a isso. Todos nós passamos por situações complicadas, né? Mas como nós reagimos diante dessas situações? Aí tem uma pergunta aqui na revista, né? Como você costuma reagir diante de uma situação difícil? Você se deixa abater, reclama ou levanta a cabeça e inspira os outros com as suas atitudes? Eu não sei se, por exemplo, só do que a gente viu agora, vocês conseguiram lembrar de alguma situação que de repente... Ou não, vamos começar por ali, antes de lembrar da situação. Como vocês normalmente reagem a uma situação difícil? Sei dizer. Você deve ter passado por alguma situação, alguma coisa que deu medo. Sim. Qual foi a reação? Eu acho que de início, que eu quis chorar, né? Lógico, tem que fazer. Eu quis chorar, mas eu acho que é um aprendizado. Não tem por que chorar não vale de nada. Se chorar resolvesse meu problema, eu choraria todos os dias. Mas como não vai resolver, a gente tem que aprender. Eu acho que com as nossas experiências. Então, aprendizado. Eu acho que para mim tudo serve de aprendizado. Então, mas aí essa questão do aprendizado aí já é um pouco mais pra frente. Mas na hora. Não sei. Na hora eu chorei. Eu fico desesperado, tio. Não tem tipo, congela, não tem reação? Depende da situação também. Tem algumas mais tranquilinhas, tem outras mais cabulosas, né? Agora, se é caso de morte, aí é osso. Olha, eu passei por caso de morte 2 vezes. Incrível. A minha tia e a Viviane, quando perdeu o nenê. E minha tia, quando morreu, eu fui a primeira a pegar ela. Então, eu acho interessante. Eu criei uma teoria para mim, para minha reação em relação às dificuldades. Eu sou filha mais velha, né? Ou irmã mais velha, quer dizer. Então, acho que ficou muito na minha cabeça aquela coisa de que, na ausência dos meus pais, eu tenho que resolver o problema.
E ainda mais agora que eles já estão com uma certa idade, então, assim, enquanto eu era criança, eles, qualquer problema que tinha, era eles que resolviam. Agora já não. Agora, normalmente, quem resolve os problemas sou eu ou a Viviane, né? Então, eles já não estão mais tão à frente. Então, e eu percebi que eu acabei criando essa coisa da reação, de resolver o problema. E às vezes até chegou uma hora que acho que ficou até intenso demais isso na minha vida. Eu tive que dar uma parada. Que eu tenho essa reação. A minha reação é essa. É, tipo, dá qualquer coisa, deu um problema. Não, tá, vamos resolver. Aí já levando, o que tem que fazer? Aí depois que eu resolvo, eu desabo. Entendeu? A minha reação primeira é vamos resolver. Tá, o que tem que fazer? Tá, vamos resolver. O que tem que. Ah, vamos, resolveu? Aí pronto. Aí é o meu momento, né? A minha reação é o contrário do normal, né? Normalmente a gente se assusta, né? Normalmente, que nem vocês falaram, a gente se assusta, chora, desespera, e aí de repente depois se acalma, e aí vai resolver, né? Se tiver que resolver alguma coisa. Eu já sou o contrário, eu acabei desenvolvendo essa. Não sei como eu chamaria, mas eu acabei desenvolvendo essa proatividade de resolver a coisa primeiro. Então, primeiro vamos resolver o problema, depois você daba. Aí, Eu acho que é bom, hein? então, é bom assim, por exemplo, nesses casos que foram bem extremos, tal, é necessário porque alguém tem que tomar a frente, né? No caso de morte, tal, alguém tem que tomar a frente, tem que resolver ali a situação, tal, e deixar tudo encaminhado. Mas uma coisa que eu percebi é que eu acabei levando isso para todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, aqui dentro de casa, às vezes eu nem esperava pelo Kleber, eu ia lá e resolvia, entendeu? E aí eu vi que isso acabou também prejudicando dentro de casa também, porque aí eu comecei a me tornar fria. Eu sou fria para algumas coisas. Karina, Eu também sou. hã? Eu também sou. Então, e eu fiquei mais fria do que eu já era. Então, esse foi o problema, Lucas. Então, é essa questão de chegar a um ponto de você perder totalmente a sensibilidade com as coisas. Então, até hoje, às vezes, eu tenho que me controlar, assim, com as minhas reações e os meus pensamentos. Porque eu vejo alguma coisa, assim, que nem... Posso falar das minhas tias, porque agora elas já morreram, né? Mas, enquanto elas estavam vivas, eu chegar, assim, olhar e falar assim, Deus, leva, porque isso não tem mais condições de ficar aqui, não. Quando a gente ia, minha tia, a tia Lourdes, que é a segunda que morreu, ela estava na UTI, a gente ia visitar todo dia, né? Alguém ia lá na UTI para ver como ela estava, conversar com os médicos, visitar. Eu chegava lá, eu via que ela não tinha mais volta. Então, para mim, na minha cabeça, eu já sabia, não tem mais volta. Ela vai. Aí minha mãe ia comigo, ela, não, você vai ficar bem, a gente tá orando por você, vai ficar tudo bem, tal. Eu olhava, ela não vai voltar. E aí, e a minha oração era e a minha oração era essa, meu Deus, leva, porque tá Mas aí. não era por mal, né? Hã? Não era por mal, era porque ia ser melhor pra ela. Então, mas você vê, a gente enxerga desse jeito, Elaine, mas não é todo mundo que enxerga. Por exemplo, a minha mãe não enxergava desse jeito. Ela ainda tinha Teve gente da família esperança. do meu avô também, que não Eu não enxergava posso desse falar uma jeito, coisa? não. Peraí, Matheus, Matheus, termina. Tem. Isso aconteceu a mesma coisa com meu avô, né? Por exemplo, meu avô tava no hospital e a minha mãe falou que ele já poderia ir já porque ela sabia que ele ia ficar sofrendo se continuasse vivo até hoje. E tinha gente que não tinha esse pensamento. Sim, então. Não é todo mundo que pensa dessa forma. A Vanessa eu sei porque a Vanessa é muito parecida comigo. Ou eu com ela. A gente tem Verdade, a mesma idade. Nós duas somos muito parecidas. Então ela eu sei verdade. que pensa igual a mim. Mas você vê que não é todo mundo. Tem gente que ainda até o último instante ainda sabe. Não, você vai melhorar, você vai sair dessa. A minha tia, a primeira que morreu, a médica chegou pra gente e falou: olha, o câncer dela tá muito espalhado, não tem volta isso daqui. A única coisa que a gente pode fazer é melhorar a sobrevida dela, quer dizer, os dias dela até que realmente aquilo pare, né, o corpo dela. E a minha tia, ela vinha, não, mas eu vou ficar bem, não, eu quero ir pra igreja com vocês, né? E ela até chegou aí uma vez lá na igreja, tudo. Agradecer os irmãos, estava orando por ela. Não, agora vai ficar bem e tal. A gente só olhava assim, tá bom, eu vou falar o quê? Não, você vai morrer. Não posso, né? Também não posso ser tão insensível assim.
Mas aí ele chegava, não, tia, você vai. A gente sabia que não, mas tia, que legal, que bom, vai dar tudo certo, né? Mas a minha oração era leva porque tá com muita dor, só tá sofrendo cada vez mais, então leva. Então, Ah, eu acho que você fala leva, sei lá, acho que dá um sentimento de culpa se levar mesmo. eu não. É que nem ele falou, eu sou mais racional, em algumas coisas. Aliás, em muitas coisas. Eu me coloco no lugar. E, de verdade, a minha oração é essa. Deus, se eu chegar nesse ponto, me leva. Até em relação a mim mesmo. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não quero chegar na velhice. Ele pode me levar antes, porque acho que a pior coisa para mim é ficar numa cama e se me tornar dependente de alguém. Então, assim, antes de chegar nessa situação, pode me levar. Eu já, para mim mesmo, ó, pode levar, porque isso aqui não é vida. Entendeu? Então, já me leva. Eu não posso me matar, porque só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Então, eu não posso tirar a minha vida. Mas Deus pode. Então, eu falo com ele, Senhor. Já deu, tá tudo ok aqui, né? Pode levar, porque isso aqui não é vida. Então, pode me levar. É porque quando envolve afeto, sentimento, assim, principalmente com família, a gente tende a ser menos racional. E pensa só na dor do momento, não pensa na dor que pode ser prolongada. Então, Diego, mas você vê que eu sou o contrário. Mesmo que nem elas, que eram minhas tias, minha avó também, que eu passei pela mesma situação. Eram, assim, familiares próximos de mim. E eu não sei, eu não conseguia ter esse pensamento de não quero mais tempo aqui. E de, não, na minha cabeça, a única coisa que vinha é estar sofrendo, isso não é vida. Não sei. Por isso que eu falo, a gente não encara da mesma forma, né? Acho que em algumas situações a gente encara de forma diferente. Eu vejo lá Acho em que é casa. aquela coisa, né? O quê? Acho que é aquela coisa, você se colocar no lugar da pessoa, né? No momento. Não, tem os dois lados. Eu acho que tem essa questão de se colocar no lugar e sentir a dor, né? De repente imaginar a dor que ela tá passando. Mas tem o lado que o Diego falou também. É um ente querido que você não quer perder, que você não quer ficar longe, você quer a presença da pessoa ainda por mais tempo, né? Então, é aí que tá. Cada pessoa, ela é mais forte acho que num dos lados, num dos sentimentos. Então, eu sei que eu sou mais racional nessas situações, assim. Quando eu perdi o nenê também, porque a médica já tinha falado para mim que se eu não perdesse, ele nasceria com alguma doença, com algum problema. Então, senti a perda, óbvio, apesar de estar no começo da gravidez, senti a perda, mas não senti tão assim, porque teria uma situação, entendeu? Se ele tivesse sobrevivido, acho que a vida que ele teria não seria uma vida de qualidade. Então, na minha cabeça, no meu coração, foi melhor ele ter ido. Então, assim, cada um, assim, mas não é para toda mãe perder um filho, é assim, né? Entende tão facilmente assim, né? Ah, Anny, eu não sei, mas do meu ponto de vista, que nem assim, eu acho que você tá falando isso agora porque depois você teve 2 filhos, deu certo, mas que nem, Não, tipo, foi antes do vamos Alan. supor, então, foi antes do Alan, mas que Foi. nem, depois você teve o Alan e deu certo, mas Sim. vamos supor que você não tivesse tido o Alan, só tivesse tido a Karina. Aí, como é que ia ser? Será que você ia estar Lucas, com esse mesmo pensamento? eu acho que sim. Porque eu não sei, eu não consigo ver diferente. Eu tenho essa característica, eu não consigo ver diferente disso. Eu não sei. Eu tenho dificuldade de processar essa questão do sofrimento, sabe? Eu vejo, assim, às vezes eu dou graças a Deus, assim, que os meus filhos nasceram bem, assim, porque mães que têm filhos com alguma síndrome, com alguma coisa, gente, são super-heróis mesmo, são super-heroínas mesmo, porque eu, sinceramente, eu não sei se eu teria tanta força
assim, para cuidar, para acompanhar, para ver, sabe? O meu problema assim, é olhar e ver que ela poderia ter uma vida melhor, poderia ter uma vida diferente, mas não tem. Eu acho que essa é como eu enxergo. Eu tenho uma amiga que ela tem a filha mais velha dela normal, nasceu normal. Aí o menino do meio nasceu com, acho que com meningite. Ele teve meningite quando nasceu, quando bebê. E aí ele ficou com as sequelas, assim, ele demorou muito para andar, para falar. Eu acho que falar ele nem fala ainda, ele já tá grandinho agora, deve ter uns 8 anos. Não, ele é mais velho que o Alan. Já é grandinho, assim, então deve ter uns 10 anos, tal. Mas assim, agora que ele tá andando, né? E aí ela teve a terceira filha tem síndrome de Down. E eu falei pra ela, falei assim, você pra mim é uma super mãe, porque eu não sei se eu teria a mesma força para cuidar de 2 filhos, né, com deficiência, entendeu? E pensar em qualidade de vida, pensar nessas coisas assim. Eu não sei, cada um tem um jeito de encarar, é É complicado. porque Muito. Pode falar. às vezes a gente é meio egoísta, a gente pensa na perda que a gente vai ter e não na doença ou na dor que a pessoa tá sentindo. Mas, Sim. Aí acaba pensando, não vou conseguir viver sem essa pessoa. Ou não, vai fazer muita falta para mim. E não pensa no que pode acontecer com ela. se ela Eu tá falo assim, desconfortável. eu falo assim por causa do meu irmão, que o Davi, ele tinha um irmão gêmeo, nasceram gêmeos. Aí quando a gente perdeu ele, foi a pior fase da minha vida. Eu sabia chorar, chorar, chorar. Tanto que hoje eu não consigo chorar com facilidade assim. Tem que ser alguma coisa muito tensa para mim poder chorar. Uhum. Aí às vezes eu fico guardando e é pior para mim. Mas no caso dele foi, assim, ele tinha alguma doença, alguma coisa? Sim, ele nasceu bem. Aí Ah, com 2 dias ele desenvolveu uma doença no rim. tá. Aí passou 30 dias na UTI, entubado, tudo na incubadora. Só que não conseguiu reagir. Uhum. Aí acabou falecendo. Imagina se ele tivesse sobrevivido. É o mesmo caso do meu neném. Se ele tivesse sobrevivido, como é que seria a vida dele, né? Sim, Né? Viver no hospital, viver com dor, não poder comer qualquer coisa, ter que ficar fazendo hemodiálise o tempo inteiro. sim. Aí, nesse caso, é mesmo você se colocar no lugar e ver que É o não ia melhor. ter uma vida legal, né? É isso que é que para mim, a maior parte do tempo eu tenho essa visão, entendeu? De ver o outro lado, entendeu? De não ver o meu lado porque eu tô bem, mas é de ver o que a pessoa tá passando, tá sofrendo, como é que vai ser os dias dela, né? Como vão ser os dias dela, né? Sim. Tem isso, né? E aí, vamos voltar lá para a história de Paulo, né? O Paulo tá lá no barco, tá indo para Roma, e ele chega e fala para os caras: olha, não vamos parar aqui, porque se a gente continuar, vai vir a tempestade, a gente não vai conseguir passar. E os caras teimam e vão, e continuam o caminho. Vem a tempestade e eles começam a ter os problemas. O primeiro ponto que a revista destaca aqui é em relação à atitude de fé do Paulo, né? Logo no começo lá, ele fala o quê? Começa a tempestade, e aí Paulo chega para Júlio, né? Para o Júlio e para os outros que estão ali cuidando, levando uma mensagem de esperança para eles. E fala para eles assim: olha, eu achei legal o jeito que a pessoa que escreveu aqui colocou, né? Paulo renova a esperança com essa mensagem. Em outras palavras, vai afundar, mas nós vamos sobreviver. Eu lembrei daquele prefeito lá do. Qual foi o prefeito lá que falou do que agora do coronavírus? Acho que foi o prefeito de Limeira. Vocês lembram o que ele falou? Vai morrer, vai morrer um monte de gente, mas vai ficar tudo bem. Aí eu lembrei desse prefeito lá. Parece até meio estranho, mas assim, mas ali a postura, e aí depois ele comenta o que Paulo fala em seguida, né? Essa mensagem eu recebi de Deus, o Deus a quem eu sirvo, né? E em quem eu acredito.
Então, esse foi o Deus que falou para mim, olha, pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer. Entendeu? O navio não vai chegar, mas vocês vão chegar todos inteiros, entendeu? E aí, a primeira coisa assim, então, Paulo, ele manteve uma posição de fé naquela situação, né? Se a gente fosse colocar isso pra gente hoje, se aplica muito nessa situação que a gente está vivendo, dessa questão do vírus aí, toda essa pandemia, porque a gente encontra algumas pessoas que estão, como o Kleber falou na igreja, né, que estão desesperadas, como se tudo vai acabar, né? Teve um dos dias que eu fui levar uma das cestas, né, e essa irmã, ela falou para mim, ela tá chorando, e assim, nossa, nunca passei por isso, e eu tenho que limpar a casa o tempo inteiro, minha família não pode vir aqui me visitar, e nossa, tá morrendo muita gente. Eu, calma, irmã, calma, que não é bem assim. A gente não pode ficar só assistindo o Jornal Nacional, porque é terrível o jornal hoje, o Jornal Nacional eu nem assisto, porque a gente se espreme assim, sai sangue, né? Porque é horrível. Só fala de morte e tantos mortos, e sabe, só fala disso. Você começa a encher a sua cabeça só daquilo, obviamente você vai começar a entrar em desespero, né? E é o que está acontecendo hoje com as pessoas. Elas estão entrando, elas estão só ouvindo desgraça, elas estão entrando em desespero. Nossa, realmente, todo mundo vai morrer, né? Facebook é uma coisa incrível, né? Mas eles fazem de propósito. Tem esse lado aí também. É de propósito, porque é para as pessoas não saírem mesmo. Também. E não, é porque não é o só que isso. mais. Não, tem outras coisas também, mas um desses motivos é para as pessoas não sair. E também porque só tem isso, né? Que Não, nem tem outras o coisas foco, assim. acontecendo. Tem outras coisas. Não, tem muita coisa acontecendo, mas o foco, assim, é isso. Então, é o que. A coisa do momento, né? É o que tá acontecendo no momento. É o que eles vão. É o que a mídia entende que ela tem que passar, né? Que eles Mas entendem que. a minha crítica é o exagero. É o exagero. E o que eu tava falando da questão do Facebook, né? Você vê pessoas. Fica em casa, vai todo mundo morrer. Sabe aquele meme do Cid, né? Nós vamos viver, nós vamos morrer. Então, assim, tá bem isso, assim, nossa, meu Deus, tá muita gente morrendo. Nossa, não sai de casa. Nossa, você saiu, você é um irresponsável, porque você vai matar sua família. Então, assim, o problema é o exagero, sabe aquela coisa de o que é demais, não pode cair nem no Aí tem extremo o nem que no não outro. faz. Tem o irresponsável e o apavorado. Então, são os extremos. Nenhum extremo é bom, né? Por isso que o exagero é ruim. Porque nenhum extremo é bom. Eu não posso estar totalmente largada, achando que realmente não está acontecendo nada e nada vai acontecer. Não posso. Mas eu também não posso entrar no desespero, numa paranoia e nunca mais sair de casa, não deixar mais ninguém chegar perto e fazer um monte de coisa assim, de forma exagerada. Os extremos não podem acontecer. Né? O ruim são os extremos, nem para um Se lado nem você para o outro. chegar perto de você, você pega a fita, peraí, deixa eu medir aqui, 1,5 m de distância. Não, É, peraí, eu vou deixar 2 só por precaução. então, e isso não pode, o extremo não pode existir. Então, assim, existe uma situação, existe um problema, precisa ter cuidado, sim, precisa, né? E aí vocês estão vendo todos os cuidados que a gente está tendo lá na igreja, né? Falando, pessoal, se possível, fica em casa mesmo, toma cuidado, tal, né? E aí, como eu tava falando dessa irmã, e ela tá desesperada, né? E aí eu falei, não, irmã, calma, né? Vamos ficar tranquila. Não é a primeira vez que acontece um surto, assim, né? Não é a primeira vez. Aí eu falei, teve aí a gripe suína, teve aí a aviária, teve a H1N1 aí, que foi há poucos anos aí atrás. Diga. Pônio, eu acho que pandemia, eu acho que assim, tipo, extremo, assim, desse questão da doença, eu acho que nem, não é a primeira vez que tá acontecendo, mas eu acho que assim, do jeito que tá acontecendo agora, é a primeira vez. Não. Você está Mas vivendo a em primeira relação... vez. Não, Você está não. vivendo a primeira vez. Fala, mas Elaine. já teve a gripe espanhola, um monte de coisa assim. A peste negra. O que foi a peste negra? Foi pior. Muito pior do que a gente está vivendo agora. E foram anos para eles se recuperarem. Durou mais de 3 anos a peste negra, pelo que eu estudei.
Então, Pegou a Europa toda. sim. Então, assim, acho que a pior mesmo, que é conhecida como a pior de todas as pestes, foi a peste negra. E foram anos, assim, que eles demoraram para se recuperar. Então, foi muito pior. E a letalidade era muito maior do que a do coronavírus. Então, então essa questão, assim... E aí, quando eu estava conversando com essa irmã, eu falando para ela assim, mano, fica tranquila, né? Evita esses jornais aí, fica vendo muitas notícias, né? Ela não sabe ler, então, eu falei assim, olha, assiste, né? Assiste um programa, a gente está fazendo as transmissões aí, pede pro seu filho colocar lá para a irmã assistir as transmissões no Face, para acompanhar a gente lá também, né? Liga para alguém para conversar, para ver se está tudo bem, né? Faz a sua oração, acompanha os programas de repente na televisão, tal. Então, assim, era um jeito de eu acalmar ela com palavras mais tranquilas, palavras de fé, para ela poder superar esse terror todo que ela estava tendo por causa de tudo que ela estava ouvindo, né? E o medo que ela estava tendo. Eu falei assim, não, a irmã está assustada porque é a primeira vez que a irmã está passando por essa situação. Acho que é a primeira vez que nós estamos passando por uma situação tão extrema, né? Porque quando veio o H1N1 não foi assim extremo como foi agora. Acho que a gripe suína eu me lembro quando teve também, mas também não foi tão extremo como a gente está tendo agora, né? Então eu falei, não, é porque é a primeira vez que a irmã está passando por uma situação tão, assim, né, um pouco diferente. Eu lembro que de chegar perto, assim, eu lembro que nunca teve, assim. Pelo Então. menos de que eu tô vivendo agora, nunca teve. De Eu não também poder sair de casa. não me recordo também de algo tão diferente assim, né? Um pouco mais extremo. Acho que é a primeira vez que a gente está vivendo assim uma situação dessa mesmo. Pandemias houveram outras, mas acho que que teve essa reação, esse cuidado extremo é a primeira vez que a gente está, nossa geração, né? Pra cá tá. Eu lembro que teve aquela doença, acho que foi na África, alguma coisa assim, do Ebola. Só que não chegou a vir pro Brasil, não. Acharam a cura antes. Sim, me lembro dela também. Então, assim, essa atitude de Paulo é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, assim, quando a gente pensa em que nós vamos passar por algumas situações difíceis, manter a fé é uma coisa que é muito legal, é um ponto muito, muito interessante da gente ter, né? Sempre ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, como o Paulo fez ali naquela situação. E eles estavam só no começo da tempestade, quando Paulo fala para eles, olha, não se preocupem, ninguém que está aqui nesse barco vai morrer. Um anjo chegou em mim e falou, então vocês fiquem tranquilos que Deus falou para mim que ninguém vai morrer. Então, podem ficar tranquilos, vamos seguir caminho. Que, no caso de Paulo, assim, eu acho que para ele, assim, é mais... Acho que, assim, dependendo da situação, é mais fácil... Quem não tá passando é mais fácil falar do que quem tá passando. Que nem no caso de Paulo foi diferente, mas... E no caso de você não estar passando e a outra pessoa está? Mas todos eles estavam no barco. Então, mas no caso diferente, sim. Não entendi. Que nem, vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa pandemia estivesse acontecendo em algum... só em um país, por exemplo. Só tivesse na China. Aí se tivesse um amigo que morasse lá. Ah, tá. Só que tivesse fechado. Ninguém entra e ninguém sai. Aí, como é que ia ser a palavra de conforto? Como é que, sei lá, ia ser diferente, assim. Porque só quem ia estar lá dentro ia sabe o que saber tá como vivendo. sabe o que tá acontecendo. É mais difícil de você ajudar uma pessoa, consolar uma pessoa, quando você não sabe o que a pessoa tá passando, né? Uma coisa que eu tenho muito, assim, que eu aprendi e que eu falo muito, acho que vocês até já devem ter ouvido eu falar isso. Uma coisa é você tentar aconselhar uma pessoa ou trazer uma palavra de conforto ou de ajuda para uma pessoa quando você já passou pela mesma situação. Então, era que nem o Paulo aqui. Paulo estava no barco junto com eles, então ele está sabendo o que está acontecendo. É diferente de uma pessoa que, quando a gente fala do nosso dia a dia, é diferente de uma pessoa chegar e falar assim, não, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu acho que você deveria fazer assim, tal, né? Então, eu sei que tem essa diferença e eu tenho muito forte isso. Então, assim,
Eu falo que uma coisa é você chegar numa pessoa e falar, eu sei o que você está passando porque eu já passei também. Eu fiz assim, 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 deu certo. Outra coisa é você chegar e falar assim, olha, eu imagino, eu imagino o que você está passando, eu nunca passei por isso assim, mas eu acho que se você fizer assim, vai dar certo. Eu, na outra posição aqui, eu não daria muito ouvidos, porque justamente por essa questão. Tá, você acha, mas você não tá vivendo o que eu tô vivendo, então você não sabe o que você tá falando. Outra coisa é quando chega alguém para mim e fala, não, eu sei o que você tá passando porque eu também passei por isso. Então, e aí eu posso te ajudar, né? Ó, eu consegui vencer, posso te ajudar a vencer também? Mas quando você não passa pela situação e a outra pessoa passa, como é que você faz para ajudar a outra pessoa? Você tenta entender o problema da pessoa. Sim, sim. Por mais que você nunca vá saber, a não ser que você também passe pela mesma situação, é a empatia, né? É você se colocar no lugar da outra pessoa e tentar imaginar o que ela está passando, né? Ou uma outra coisa que eu gosto de fazer também é procurar pessoas que passaram pela mesma situação e acabar colocando elas em contato. Então, por exemplo, eu já fiz isso. Se me permite falar, Matheus, você citou seu avô aqui, né? Eu fiz isso com a Vanessa. A Vanessa é muito minha amiga, assim, sabe? A gente chama de irmã mesmo. E o ano passado, né? Que seu avô morreu, né? Que seu avô faleceu. Isso. E aí, o que eu fiz? Quando a gente foi para o Mobiliza, eu tenho uma irmã lá da nossa igreja de Paulínia, que acho que um mês antes o pai dela tinha falecido. E eu me lembro que eu estava acompanhando as duas, porque as duas estavam mais ou menos na mesma situação. O pai estava internado, estava, né, aquela correria de hospital e tal. E eu me lembro que a Elisandra tinha escreveu um texto contando como é que era aquele dia a dia de hospital, aquela vivência. E eu lembro que eu peguei o texto da Elisandra, mandei para Vanessa, falei, Vanessa, olha, dá uma olhada nesse texto aqui, ó, no que ela tá falando. E aí a Vanessa, nossa, muito obrigado. Realmente é isso que acontece, é isso mesmo que a gente sente. E ela falou, nossa, me identifiquei muito e tal. Aí o que eu fiz? No Mobiliza, agora no ano passado, as duas estavam lá. Aí o que eu fiz? Eu peguei a outra, coloquei as duas uma na frente da outra, falei, agora vocês vão conversar. Porque as duas estavam passando pela mesma situação. Eu não sabia, eu não sabia que meu pai tá aqui ainda, eu não perdi meu pai. Então eu não sei ao certo. Só que eu sabia que eu tinha duas amigas que estavam passando pela mesma situação e que uma poderia conversar com a outra e poderia uma fortalecer a outra, ajudar a outra. Porque justamente as duas sabiam o que era, né? Sabiam todo o processo, sabiam o que estava acontecendo. Foi o que eu fiz. Eu peguei, juntei as duas, falei, coloquei uma na frente da outra, falei, agora. Não, e foi engraçado, porque eu pegava uma, a outra sumia. Aí eu começava a correr lá no teatro lá, né? Corria pro lado, cadê a Vanessa? Aí, cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? A Vanessa desceu. Ah, meu Deus, cadê? A hora que a Vanessa chega a falar que eu tô procurando ela. Aí achava a Vanessa. Aí cadê a Elisandra? A Elisandra sumiu. Porque a Elisandra tava tirando foto. Aí a Elisandra sumiu. Meu Deus do céu. Aí corri atrás da Elisandra. Até que eu consegui juntar as duas. Falei, tá aqui. Vanessa, Elisandra, Vanessa, agora vocês vão conversar. E aí deixei as duas, saí, deixei as duas lá. E aí depois a Vanessa falou que foi muito bom ter conversado com ela, porque as duas estavam passando pelo processo de luto, muito, muito parecidos, né? E as duas cristãs, tal. Então, uma conseguiu ajudar a outra no processo. Então, quando eu tenho oportunidade, é uma coisa que eu faço. Então, se eu não sei, que nem no caso delas, eu não poderia dizer que eu sabia o que elas estavam sentindo, porque eu não passei por isso ainda. Mas eu sabia que eu tinha elas duas que estavam passando pela mesma situação e eu tinha como juntar elas duas. Então, eu coloquei as duas em contato. E aí, eu falei, bom, vou deixar vocês duas conversando, mas qualquer coisa eu tô aqui, né? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Pode me chamar que eu tô aqui. Então, é uma coisa legal de você fazer também, né? É óbvio que nem sempre você vai ter disponível, de repente, alguém para ajudar. Vai ter que ter hora ali que você vai ter que ser você mesmo para ajudar a pessoa. Mas a empatia é muito importante nessa hora. Às vezes, o que a pessoa precisa nem é que você fale nada. Às vezes a pessoa só precisa que você fique ali sentada lá com ela. Ah, não, eu só preciso de alguém que sente aqui do meu lado e que me dê um abraço. Eu só preciso de uma pessoa que
sabe, que mostre que tá aqui comigo, que eu não tô sozinho. Ô, Anne, Pode falar. às vezes que nem eu já fiz isso. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui por questão de ética. Mas que nem o menino tava passando a pessoa tava passando por um momento desse, e aí ele só queria assistir um filme comigo, só queria conversar e só isso. Uhum. Mas tem hora que é isso. Às vezes a pessoa você vai ter que falar alguma coisa, de repente dar um conselho, né? Vai ter algum momento, de repente você vai. Não, às vezes a pessoa não quer nem conselho, dependendo da É, situação. Às vezes ela só quer que você fique lá com ela. uhum, Só verdade. isso. Acho que aí é a sensibilidade de você entender o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Então, ela precisa de um abraço, ela precisa que fique abraçada com ela ali um tempo, ela precisa de que chore com ela precisa que você ore com ela, né? Ela precisa que você fale alguma coisa, que você, de repente, ela tá com uma dúvida, alguma coisa, e ela tá perguntando para você o que você acha que ela deve fazer. Então, ou, por exemplo, eu tenho condições de juntar duas pessoas que, de repente, já estão passando pela mesma situação, colocar essas pessoas em contato para uma apoiar a outra. Ou, por exemplo, uma rede de apoio, né? Acho que algumas lições atrás nós falamos da questão da violência contra a mulher, alguma coisa assim, e até eu coloquei um negócio, o Diego colocou lá no grupo também, algumas redes de apoio para mulheres que sofrem essa questão da violência. Então, assim, eu sei de algum lugar que eu posso buscar ajuda, eu vou junto com ela lá, entendeu? Quando a gente tinha o projeto aqui dos dependentes químicos lá na igreja, que a gente tinha de segunda-feira, né, que tinha um acompanhamento, era nesse esquema, assim, né? O adicto, ele não ia sozinho, né? Alguém ia com ele, ou um familiar ia com ele. Aí tinha a reunião dos dependentes e tinha a reunião dos familiares. Então, é o caso de eu pegar na mão e levar a pessoa, ela precisa desse empurrãozinho, né? Levar. Então, assim, você tem que sentir muito o momento ali. E essa empatia, esse olhar e essa percepção de como você pode ajudar essa pessoa, né? O que ela está precisando e como você pode ajudar essa pessoa, né? E primeiro de tudo eu tenho que estar bem também, né? Porque você pode perceber que Paulo aqui em nenhum momento ele se assusta, ele não se mostra assustado, preocupado. Pelo contrário, ele está muito firme na mensagem que ele ouviu do anjo. Então ele fala assim, não, pode ficar tranquilo, eu tô tranquilo, pode ficar tranquilo que o anjo, né, o anjo de Deus, o Deus em quem eu creio, disse que nenhuma vida aqui vai se perder, que ninguém vai morrer, todos nós vamos, né, o navio vai afundar, mas todo mundo vai se salvar. Anne, Oi. eu acho que ouvir de uma pessoa eu acho que é bem melhor, assim, tipo, é que agora, tipo, o anjo não vai descer assim e falar, vai ficar tudo bem. Vai ter algumas mortes aí, vai morrer algumas pessoas assim, umas 5.000 por aí, mas a grande maioria vai conseguir ficar bem. Não se apavore. E se vocês morrerem também, se vocês tiverem fé, vocês vão ter a vida eterna. Não se apavore. Eu acho que, assim, ouvindo de alguém assim, é mais fácil. Mas, e se você ler a Bíblia, assim, se você tentar buscar, assim, tentar buscar na Bíblia, eu acho que é mais difícil, porque aí é questão de fé mesmo. Aí você tem que colocar 100%. Eu acho que, tipo, vai muito da fé, assim, e às vezes a pessoa, assim, não tá assim, preparada para acho que 100%. Por isso, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre a questão da importância de não estar sozinho, né? E aí eu acho que entra isso também, né? Mas mais para frente a gente vai falar sobre, acho que é o próximo ponto, que na verdade que ele vai falar aqui a questão da união ali na hora, né? Porque você pode ver que em algumas partes da história chega uma hora que eles começam a querer cada um resolver o problema da sua forma, né? Quando os soldados pegam e lançam o bote salva-vidas, né? Eles estão vendo, uma coisa, deixa eu mostrar para vocês a questão da âncora. Quando ele cita âncoras aqui, gente, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês só verem aqui, ó. Tá vendo essas pedras aqui, ó?
Esse papel deve ficar em cima. Tá vendo essas pedras aqui? Aham. Isso daqui são as âncoras que eles citam aqui no texto. Não é essa âncora de ferro que a gente está acostumado a ver, né? E tanto que você vê que ele tem no barco todo, de trás até na frente. É que aqui da imagem só está aparecendo atrás. Mas você vê que ele tem, tá vendo aqui, ó, no meio, ele tem nas laterais, e elas têm desde daqui de trás até lá na frente. Essas eram as âncoras que ele cita aqui no texto. E aí, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Olha, isso daí é do quê? Isso aqui eu peguei das fotos da Arca de Noé, porque é o que eu lembrava que tinha. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é essa âncora, é a âncora que eles estão citando. Por que que tinha essas âncoras aqui? Justamente para quando chegasse nessas partes de tempestade, o barco tivesse estabilidade. Então, essas âncoras, elas davam estabilidade ao barco. Por isso elas são de pedra. E olha o tamanho, olha os caras aqui do lado, ó, e olha o tamanho das âncoras. Caraca. Então, e ela tinha, tá vendo? E elas ficavam de ponta a ponta do barco. Então, e aí essas âncoras aqui que eles falam que no texto vai falando que tem hora que eles resolvem jogar, né, as âncoras, e tem hora que eles estão recolhidas, que elas estão recolhidas. Então, essa daqui, eu nem sei que site foi que eu entrei, mas eu procurei aqui da Arca de Noé porque era um que eu já tinha estudado, que eu sabia que eu ia achar a imagem, né? Aí, mas é para vocês verem aqui o que são essas âncoras, porque senão a gente não consegue entender o que ele fala aqui, que ele fala que dessa hora que os soldados, na hora que eles resolvem jogar as âncoras para tentar dar uma estabilidade no barco, os soldados tentam sair fora, né? Então, em vez de jogar as âncoras, eles jogam o bote salva-vidas. E aí, quando Paulo percebe que eles estão tentando fugir do barco, aí Paulo avisa Júlio, que é o responsável, né? O segurança maior lá, avisa ele que os caras estão tentando fugir. E aí é onde eles cortam a corda do barco salva-vida pro barco salva-vida sair, e aí deixam só as âncoras para tentar dar uma segurada no barco, né? Então é uma hora que o que tá acontecendo aqui? Cada um tá tentando salvar sua própria vida, né? Tá todo mundo dentro do barco da tempestade, só que em vez dos caras trabalhar junto para tentar salvar todo mundo, eles começam cada um tentar fazer uma coisa diferente, né? Até o ponto que Paulo chama a atenção Olha, mas dele. isso é natural do... Eu não sei se é que eu nunca passei por uma situação dessa, graças a Deus. Mas que nem você pode ver... É que em algumas situações eu me baseio sempre em filme, né? Tipo, sempre tem aquela pessoa que não, vai dar certo, e aquela pessoa, não, vou morrer, agora é cada um por si. E faz o que tiver que fazer para sobreviver. Uhum. E você vê como é ruim, porque essas que acabam tentando fazer a coisa sozinho, dificilmente se salvam, né? Eles normalmente, assim, quando as pessoas conseguem se ajudar, aí elas conseguem, de alguma forma, amenizar ou resolver o problema. Mas quando começa aí cada um por si, você tentar fazer as coisas sozinho, não consegue, né? Então, aí ele, até aqui na lista, ele colocou aqui o texto de Eclesiastes, deixa eu achar aqui. Eclesiastes 4, se vocês quiserem anotar, é um texto bem legal. Meu Deus, cadê Eclesiastes nessa Bíblia? Gente, sumiu. Se alguém achar aí, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Se alguém achar primeiro que eu, me avisa aí e lê para mim. 9 ao quê? Do 9 ao 12. Eclesiastes. Achei. Alguém achou? Então lê para mim. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Peraí. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar?
2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Isso. A minha versão nesse último versículo fala: sozinho você está desprotegido, mas com um amigo pode enfrentar o pior. A ajuda de um terceiro será ainda melhor. Uma corda de 3 filamentos não se rompe com facilidade. Então, esse texto de Eclesiastes é legal porque ele fala justamente sobre isso, né? Então, assim, nunca é legal você estar sozinho. Eu também falei para uma pessoa, falei, gente, aliás, a gente sempre fala quando começa a namorar, tal, né? Alguns têm a tendência de largar os amigos, tal, e acaba focando só entre os dois, né? E aí eu falei para uma pessoa que acho que o Lucas sabe quem é, que passou por um problema, não, acho que todos vocês sabem, que passou por um problema, e eu falei, ele falou assim, hoje eu sinto falta dos meus amigos. Eu falei, pois é, se durante o namoro você não tivesse largado eles, hoje eles estariam aqui com você te ajudando com certeza. Aí surgiu a necessidade de correr atrás dos amigos, tudo de novo, porque agora estava sozinho, estava se sentindo sozinho. Então a gente sempre dá esse conselho, fala assim, quando você tiver, mesmo até depois de casado, sabe, não deixe os seus amigos de lado, não abandone os seus amigos, porque sempre vai ter uma hora que você vai precisar. Nem que seja uma hora que fala assim, eu preciso sair correndo aqui de casa, não aguento mais ficar dentro de casa, eu preciso sair, mas eu não quero sair com meu marido. Eu quero sair com as minhas amigas. Então, sempre vai ter uma hora que você vai precisar dos seus amigos. Pensa que uma hora você vai cansar do seu parceiro e aí você vai querer amigos. Eita. Não largo meu marido por causa de amigo, não. Mas sempre tem uma hora que Nem você quer. Então, não largo. Mas isso também não quer dizer que eu também me afasto das minhas amizades. Então, assim, e graças a Deus o Kleber é muito compreensível em relação a isso. Se de repente eu pegar as meninas aqui e falar, vamos lá no shopping, vamos no cinema, ele não liga. Então eu pego as meninas, ponho no carro e vou. Por favor. Assim que abrir o cinema. Então, assim, é que nem ele fala assim, é sempre bom você ter amigos. É sempre bom você ter amigos. E é sempre bom fazer as coisas junto. Desculpa. É sempre bom ter amigos e fazer as coisas juntos, né? Porque é que nem falam em Eclesiastes aqui. Duas pessoas, vai ser mais fácil de passar pelos problemas. 2, 3 pessoas, que ele fala melhor ainda, é mais fácil de passar por um problema do que você tentar passar sozinho, né? Os carinha queria pegar o bote salva-vida no meio da tempestade e achando que vão se salvar, só que na verdade não, né? Os caras iam morrer, com certeza. Um barquinho no meio de uma tempestade enorme, não ia sobreviver. Mas eu acho que foi mais desespero mesmo. Então, porque esse é o problema. Se eu for pensar, se você ficar lá no barco, é mais seguro do que você pegar um bote salva-vidas e tentar ir lá sozinho ainda. Então. Mas aí você vê como é importante, até nessa hora de ter alguém perto de você, pra de repente chegar e falar, não faz isso que você vai se ferrar. Ai, meu Deus, desculpa. Não faz isso que você vai ter problema. Então, por isso que ele dá esse conselho, assim, de não tente passar pelos problemas sozinho. É sempre bom você ter alguém para passar do seu lado, junto com você. É bom você ter alguém ao contrário de você, né? Também. Olha, em determinados... a pessoa mais... Que às vezes... Não, depende da situação também, né? Que nem, tipo, às vezes você é mais desesperado e a outra pessoa é mais calma. Ou ao contrário. Aí um cuida do outro, né? Sim, Quando tá correndo demais, aí puxa o freio, né? Ou se tá devagar demais, dá um empurrão, né? Isso a gente vê muito nessa questão de casal, né? Sempre são características diferentes, né? Normalmente. E entre amigos também, você pode ver que sempre tem a amiga mais doida, ou o amigo mais doido, tal, o outro amigo que é mais quietinho, que é mais, né, fechadinho. Então, e nessas horas é legal. Essas diferenças são legais porque um complementa o outro, né? Então, aquele amigo que é mais rápido, que é mais atirado, que é mais... não tem vergonha de perguntar, de não sei o que tal, é o cara que, de repente, numa determinada situação, é ele que vai resolver, né? Mas em outro determinado, aquele que é mais reservado, que é mais quietinho e tal, ele que vai ser a ajuda maior pro grupo.
Então, mas é sempre bom você ter amigos, bons amigos, né? Que eu não sei se a gente chegou a estudar sobre boas amizades e más amizades. A gente falou alguma coisa, não falou? Falou. O Kleber Quem? falou no dia da salvação lá. E acho que nós falamos também Não, nós falamos também. Eu falei também. Não, a gente falou. Que eram os amigos, alguém amigo que eu deveria ter, a pessoa que eu deveria ter por perto e a amizade que eu deveria manter à distância. Você falou até acho que das más companhias, alguma coisa assim. Eu lembro que eu falei alguma coisa. Então, obviamente, tendo esse cuidado de quem... Oi? Achei que a Esther tinha falado alguma coisa. Então, obviamente, tendo esse cuidado de quem você tá por perto, né? De quem realmente se são boas ou más amizades. Então, se são más amizades, é bom, né, ficar longe mesmo. Mas se são boas amizades que, né, que fazem bem para você, que te levam para cima, que te, né, que realmente são boas, são saudáveis para você, então é esses que vão te ajudar, né, na hora que você estiver passando por alguma situação, por algum problema. São essas pessoas que vão te ajudar a caminhar, que ele fala, acho que é nesse texto que a gente falou, né, que se um cair, o outro tá lá para estender a mão e ajudar, entendeu? Você a levantar. Então, de repente, você tropeçou, machucou o pé, é o cara que tá lá do lado e vai te ajudar a andar até você chegar onde você tem que chegar, né? Então, é sempre bom a gente ter amigos, né? E para não tentar resolver as coisas sozinho. Então, quando a gente tá com dificuldade, não tente resolver. Quando você tá com algum problema, com alguma coisa, não tente resolver sozinho, né? Procure sempre ter amigos, independente de ter problema ou não. Procure sempre ter amigos por perto. E quando você tiver um problema, procura ajuda, né? Não tenta resolver sozinho. Aqueles caras tentaram resolver sozinho e quase morreram. Então, e aí na nossa vida, como é que a gente aplica isso? Então, se você tiver com algum problema, alguma coisa, pede ajuda, né? Meu pai pede sempre ajuda. fala pra mim assim que ninguém vive sozinho, não, né? Não. Nós fomos criados seres sociáveis. Quando Deus Às vezes cria Adão e às vezes eu Eva, falo assim pra ele, tipo, às vezes, tipo, você fica cansado, né, da rotina, tal, essas coisas. Aí eu falo, nossa, eu queria comprar uma ilha e morar lá sozinho. Mas, tipo, chegou uma hora que você ia cansar, né? Claro, sim, você ia chegar lá tudo feliz, mas depois, comigo, depois de uma hora, eu ia olhar assim pro lado. Bom, eu já quero voltar, já. não quero mais. Não quero mais. Mas eu também. Eu sempre morei em São Paulo. Quer dizer, sempre não. Mas a maior parte da minha vida eu morei em São Paulo, né? Exceto um tempo que eu passei em Campinas e uns anos que eu morei no Sul. Mas o resto todo aqui em São Paulo. Mano, quando a gente era criança, sempre no final do ano, nas férias, a gente ia pro sítio lá, né? Onde minha avó morava. A gente passava as férias do final do ano lá, dezembro, janeiro, a gente ficava lá. Mas era o meu desespero, porque primeiro que os meus pais ficavam aqui e a gente ia sozinho. Então eu chegava lá, eu já não gostava disso. Segundo, que lá não tem nada. Mano, interior, sabe que interiorzão, que não tem nada, só tem a pracinha, a igreja, o cemitério, e sabe? Assim, tipo, um negócio, não tem nada, não Só o tem básico nada, pra viver. não tem nada. Não era mercado, gente, não tinha mercado, tinha cooperativa. Que as pessoas iam lá, tipo, os fazendeiros tiravam leite, ou tinha alguma plantação, alguma coisa, ia lá, levava o bagulho lá e, tipo, tinha lá os créditos. E aí ele ia lá e pegava os negócios que é, né, açúcar, café, bombril, essas coisas que você não tem, né? Você não planta. Então, ia lá na cooperativa e pegava, entendeu? Mano, nem tinha mercado, era cooperativa. Então, era meu desespero. Era final de ano quando eu Eu ia não pra sei nem lá. o que é isso. Então, zoado. Cooperativa. Não, era tipo um supermercado, entendeu? Tinha os mesmos produtos, não todos, mas tinha, assim, os mesmos produtos do supermercado. A diferença é que quem era da cidade não comprava com dinheiro. Só quem vinha de fora. Quem vinha de fora, aí comprava com dinheiro, como se fosse mercado mesmo. Mas quem morava lá não precisava comprar com dinheiro. Você poderia comprar trocando mercadoria, trocando por leite, trocando por milho, sei lá. Tipo antigamente, né? É, Bem você vê. lá, bem antes. Mano, Ah, meu não, desespero era ir pra lá. Meu bate desespero era. desespero mesmo.
Nossa, gente, não tinha nada que fazer, não tinha, sabe? Aí você ia no rio, aí você ia na plantação, tinha num dos sítios lá, na vizinha, tinha um cavalo, e aí às vezes pegava o cavalo para andar. Mas, tipo, passava uma semana, já não tinha mais novidade, né? Não tinha mais o que fazer. Aí batia o desespero, eu queria voltar para cá. Aqui não, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, você sai, tem shopping, tem cinema, tem, tem parque, tem um monte de coisa que você vai fazer. Então, assim, nós somos seres sociáveis. Então, assim, nós fomos criados seres sociáveis. A gente depende de viver em sociedade. Então, e isso se aplica também nessa questão das situações difíceis. Então, é sempre bom você manter boas amizades por perto. Porque quando vier uma situação, são essas amizades que vão te dar a mão lá para você levantar, entendeu? Para você se erguer de novo e começar de novo, te ajudar, né, te orientar, né, de repente até pegar na sua mão e andar junto com você por um tempo, se precisar. Então é sempre bom você ter alguém por perto, como diz esse texto de Eclesiastes, né? Uma outra coisa que ele coloca também é em relação à alimentação, é a questão do cuidado com a sua saúde, né? Então é um outro ponto. Ele fala então sobre atitude de fé, então nós temos que ter uma atitude de fé para poder ajudar outras pessoas. Uma atitude de união, então assim, nós precisamos sempre ter outras pessoas por perto. E o terceiro ponto que ele fala é a questão do cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua saúde, né? A gente viu lá na história que eles já estavam há 14, não sei se 14 dias totalmente sem comer, porque eu não sei, Elaine acho que pode ajudar nisso, não sei se é possível uma pessoa sobreviver 14 dias sem comer nada, nada. Eu acho que pelo menos alguma Sem comer, sim. Mas ela tem que tomar água. Sem isso. água não sobrevive. Nossa, mas ficar 14 dias sem comer nada, nada, Lembra nada. aquela história dos meninos de um time de futebol que foi pra caverna, alguma coisa assim? Eles ficaram na presos? Tailândia. Eles só sobreviveram. Eu acho que eles ficaram mais ou menos um mês lá, alguma coisa assim do tipo. Eles só sobreviveram porque lá tinha água. Caramba. Eu não consigo me imaginar ficar 2 dias sem comer nada. Eu lembro, Imagina. na Tailândia. Eu não sei, não. Eu só não soube desse caso, não. Não me lembro. Faz Mas, tempo. eu não vou lembrar. Aí que eu não vou lembrar mesmo. Do jeito que minha memória é muito boa. Eu acho que foi na Copa isso ainda. Sei não. Bom, a questão aqui, o relato aqui diz que eles já estavam há 14 dias sem comer nada, né? E aí chega uma hora então que Paulo chama a atenção deles, fala, gente, vocês precisam comer, vocês precisam cuidar. Como é que vocês vão salvar a vida de vocês se vocês estiverem fracos, debilitados? Vocês precisam comer, né? Então, Paulo demonstra essa preocupação com a saúde física das pessoas que ele estava ajudando ali, né? E o comentário aqui da revista, ele fala assim que é interessante, né? Que quando a gente está passando por algum problema, uma das primeiras coisas que a gente altera é essa questão da alimentação, né? Alguns comem ao extremo, né? Comem demais, mas outros deixam de comer, né? E normalmente, assim, acho que a primeira reação que a gente tem, né? Quando a gente tá muito triste ou tá passando por uma situação difícil, é não ter vontade de Pega o comer. pote de sorvete. Não, mas é leve. Quando você tá passando por uma situação, assim, extrema mesmo, normalmente a nossa reação é essa, né? Você não sente fome. Acho que acho que mexe tanto com o seu psicológico que você você não tem vontade de comer. Tem algumas pessoas que falam né, que dá até se tentar comer alguma coisa, acaba vomitando, não consegue comer, né? E Paulo tem um zelo e um cuidado em relação à parte física daqueles homens, né? E ele fala, gente, vocês precisam cuidar da saúde de vocês, precisam cuidar do corpo de vocês. Então, e aí eu fiquei imaginando essa cena, gente. Eu até peguei depois se alguém quiser emprestado, eu não terminei de ler não, mas eu empresto. Eu tenho esse mangá aqui, que não sei se para vocês aparece invertido, mas eu tenho esse mangá aqui da vida de Paulo. É Paulo o que tá escrito? Mangá. Peraí, deixa eu chegar perto aqui. Não, tá escrito uma Ficou outra verde. coisa. Meu Deus, eu escureci a câmera.
Ai, se escurece, ela fica uma coisa. Agora fiquei verde. Paulo de Tarso para a Redenção. De Tarso para a Redenção. Então, é um mangá que ele fala das viagens de Paulo. Eu até peguei aqui para ver se, porque ele é todo, como é mangá, agora vocês não vão conseguir ver. Como ele é mangá, ele é todo ilustrado, tá vendo? Dá para ver um pouquinho agora. Assim, então, ele é todo tipo um HQ mesmo. Eu li um falando das viagens de Paulo. Aí eu até peguei para ver, assim, né, como é que eles colocavam essa parte, né? Porque eu fiquei imaginando essa cena, porque eles estão no meio da tempestade, no meio de todo aquele, né, um barco balançando para tudo quanto é lado, aquele vento, aquela chuva, e Paulo Mas isso durou 14 dias? Sim, Ou eles foi a ficaram 14 viagem dias à também? deriva. Eles ficaram 14 Não, dias à mas deriva. com tempestade, coisa Sim, assim? 14 dias. E ele Então só... Paulo tava muito tranquilo. Então, o cara era muito controlado. Então, eu fiquei imaginando essa cena. Chega uma hora que Paulo se preocupa com essa questão da alimentação deles, e aí ele pega e fala, não, gente, vocês precisam comer, vem cá. Eu fiquei imaginando, né? Então, vamos fazer uma rodinha aqui, senta todo mundo aqui. E ele pegou, né? O texto fala que ele pega o pão, ele agradece, né? Ele ora, e aí ele parte e distribui pro pessoal, né? Eu fiquei imaginando justamente essa calma de Paulo. Falou, Paulo, aquele negócio todo lá, tudo desmoronando, e Paulo, com toda a calma, assim, tá aqui, Senhor, ora pelo pão, né? Aí, né, vai distribuindo. O pessoal, não, gente, vamos comer, vai. Eu sei que tá difícil, mas, come um pouquinho aí, né? E eu já tive que fazer isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive que, em algumas situações, pegar a pessoa e falar, senta aqui, né? Não, vamos comer alguma coisa, nem que você só tome um suco, alguma coisa, uma fruta, uma coisa mais leve. Não, come alguma coisa aqui, se acalma, né, tal. Depois a gente continua. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive que fazer isso. E essa preocupação, eu acho que foi da semana passada que a gente falou que Deus tem essa preocupação com com o ser humano como um todo, né? Não só com o espírito da pessoa, com a alma da pessoa, mas Deus tem essa preocupação e nós temos que ter essa preocupação também com a saúde, com a mente, né? Com o bem-estar das pessoas, né? E uma das coisas que ele coloca aqui é justamente ele tem esse cuidado com o corpo, né? Com a saúde daqueles homens. E é uma coisa que assim, se vocês não passaram, de repente, se forem ajudar alguém, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Assim, como é que tá? Você comeu, não comeu, dormiu, né? Quer dormir um pouquinho? Não, vai descansar um pouquinho, depois você volta, né? Não, vai comer alguma coisa, ou vamos lá, vamos ali, vamos sentar aqui, vamos comer alguma coisa, toma um suco, né? Então, guardem isso, porque de repente um dia vocês vão precisar, porque aí, para ajudar uma outra pessoa, uma das coisas que a gente tem que observar é esse cuidado com o corpo da pessoa, né? Com a saúde da pessoa também, que está passando por uma dificuldade. Normalmente quem tem depressão, essas coisas assim, acaba afetando, né? Eu não sei se a Elaine já estudou alguma coisa ou se tem alguma matéria em relação a isso, que acaba... Tem, Elaine? Gente, pera, vocês estão falando, eu não tô ouvindo. Estamos sim. Pera. Ai, meu Deus. Fala aí. Tá ouvindo? Pronto, agora eu tô. Tá. Então, acho que você não ouviu o que eu falei, né? Agora, por último. Não, vi nada. Meu Deus, a gente estava falando sobre a questão da importância de você cuidar da alimentação, cuidar da saúde da pessoa. Que normalmente quando a pessoa ela passa por um processo de depressão ou alguma coisa assim, uma das primeiras coisas a serem afetadas é a alimentação, é o sono, né? Então eu não sei se dentro da área da nutrição tem alguma coisa assim. Não sei se você teve alguma matéria. Sim, é a área que eu quero seguir. É o comportamental. Como é que é isso? É que antes da gente visar, tipo assim, vou te passar uma dieta, Anne. Mas antes de eu fazer isso, eu pergunto como que
que é a sua rotina, tipo, a gente não olha só a alimentação, às vezes a gente vê a pessoa, como que é o sentimento dela quando ela come, o que ela sente, se ela tá passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, essas coisas assim, entendeu? Tipo, é meio que nutrição e psicologia. É isso que eu tava pensando agora. Porque você vê, através do lado psicológico, você vê como atinge a questão da alimentação da pessoa, né? Isso. Então, é interessante. E é realmente, quando você pega uma pessoa tá passando ali por uma situação, alguma coisa assim, é legal você ter essa visão, assim, de olhar para esse lado também. Essa pessoa, ela precisa dormir um pouquinho, ela precisa comer alguma coisa, comer uma fruta, né? Dependendo da situação, não dá para comer uma coisa muito pesada, ainda mais se a pessoa está muito tempo sem comer. Então, se você colocar alguma coisa pesada, o corpo dela vai sentir. Então, já está transtornado, então é pior ainda. Mas você pode colocar uma fruta, né? Um suco, alguma coisa mais, né? Uma coisa mais leve, pelo menos para a pessoa ir voltando, tal, até que ela consiga, né? Passe por essa situação e consiga se alimentar direito, né? Voltar ao normal, né? E às vezes a pessoa vai precisar mesmo desse incentivo para voltar a se alimentar direito, tal, né? Foi o que aconteceu aqui com eles, né? Paulo teve que chegar uma hora, falar, senta aqui todo mundo, vamos comer, né? Vamos comer porque vocês já estão há 14 dias sem comer e vocês precisam estar fortes para terminar de enfrentar aí a situação, né? Porque aqui, quando eles param para comer, na verdade, acho que é 1 ou 2 dias antes deles chegarem, né? Deles baterem na ilha de Malta. Então, e aí Paulo fala assim, não, gente, 14 dias sem comer, vocês precisam ficar fortes para poder terminar de enfrentar aqui o problema, né? Então, quando eu quiser ajudar alguém, uma das preocupações que eu tenho que ter é com a saúde da pessoa, nesse sentido, né? As forças espirituais da pessoa, que nem a gente falou da questão de ter fé, de estar perto da pessoa, mas também das forças físicas da pessoa, né? A gente precisa ter esse olhar. E o último ponto que ele coloca aqui é a questão da passividade com a proatividade. Então, assim, normalmente quando a pessoa está passando por algum problema, a tendência, pelo menos da maioria, é não ter reação, né? É você ficar parado. Que nem eu falei no começo. Normalmente a reação que eu tenho é de ir resolver. Então, eu já tenho naturalmente aquela coisa da proatividade. Então, tá, estamos com um problema, o que tem que fazer? Ah, tem que resolver tal coisa. Beleza, tô indo. E vou lá e vou resolver, entendeu? Mas tem pessoas que não têm essa mesma reação. A maioria das vezes não tem essa reação, que, né, congela, não sabe o que fazer, não tem forças para fazer. Então, uma das coisas que é interessante que o autor fala, a autora, que é a Heloísa, que ela fala é que esses problemas, deixa eu até marquei uma frase aqui que ela coloca. Algumas vezes, diante do problema, Deus nos dá a oportunidade de participar da solução e nos oferece opções em que temos que nos envolver. Então, o que eles tiveram que fazer? Quando eles, né, amanheceu o dia e eles sentiram que eles estavam chegando perto da ilha, eles não sabiam que era a ilha de Malta, mas que eles estavam chegando perto da ilha, eu não lembro quem foi que falou, agora eu saí do texto, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, gente, tá chegando perto de uma ilha, aí eles mediram lá, tava 36, algumas versões falam 37 metros de profundidade, então ainda não dava, só que aí um pouco mais que eles andaram já estava dando 27 metros, então peraí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles pegam e eles tomam a decisão, falam, gente, quem souber nadar, vai primeiro e vai nadando até ali, ó. A gente está enxergando ali uma ilha ali, ó. Tem terra firme. Então, quem souber nadar, pula primeiro e vai. Quem não souber, se agarra aí num pedaço de madeira e vai tentando aí chegar, né, até a ilha, porque aí chegando mais próximo, quem sabe nadar vai ajudando. Então, assim, eles tiveram que ser proativos para resolver a situação. Se eles não tivessem tomado essa decisão de reagir, eles teriam afundado com o navio, né? Porque lá desde o começo o Paulo já tinha falado, ó, o navio não vai se salvar, o navio vai afundar, mas vocês vão se salvar.
Só que se eles não tivessem acreditado nisso e eles não tivessem sido proativos em relação a solucionar o problema, eles teriam afundado com o navio. Mas não, eles tiveram que ter essa reação, eles não podiam ser passivos. Eles tinham que ter essa reação de pular na água, e quem sabia nadar já ia nadando, né? E quem não soubesse nadar se agarrava em alguma coisa e tentava chegar, né? E foi assim que os 276 chegaram na Ilha de Malta, nenhum deles se perdeu, né? Por quê? Eles tiveram essa reação proativa, eles não foram passivos. Então, e a autora coloca aqui, né, que Deus, ele nos dá essa oportunidade de, assim, se eu estou passando por um problema, Deus ser proativo em relação a solucionar esse problema, né? Eu não posso ficar parado, né, esperando que a solução caia do céu. Lembra daquela história que... Eu lembro que até meu pai gostou pra caramba dessa história, contou 1000 vezes. O carinha na inundação, não sei se você lembra da história, tava na cidade lá, começou a chover muito, começou a inundar, né? Começou a água subindo. O cara pedindo a Deus, né? Deus, me salva, Deus me salva, Deus me salva. Ele pegou e sobe no telhado e água subindo. E aí Deus me salva, Deus me salva. Aí vem um cara com um bote, né? Vem um cara com o barquinho lá e chama o cara e fala assim, não, sobe aí, vamos, sobe aí. Não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. O cara do barquinho foi embora. Vem outro com jet ski. Fala, não, mano, sobe aí, vamos sair daí. Não, Deus vai me salvar. E aí, não, pode ir, Deus vai me salvar. E aí o cara do jet ski vai embora. Vem um cara com helicóptero e joga a escada pra ele e fala, sobe aí, vamos lá. E a água subindo. Não, Deus vai me salvar. E aí o helicóptero vai embora. A água sobe e o cara se afoga. E aí ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu pedi para o Senhor me salvar. E aí Deus olha para ele e fala, amigo, eu mandei o barco, você não foi. Eu mandei o jet ski, você não foi. Eu mandei o helicóptero, você não foi. E você tá falando que eu não te salvei? É você que não fez. Então, é bem assim, né? Ela até usa esse exemplo aqui. Você queria o quê? Que eu te desse asas pra você voar? Não, eu queria que Deus descesse, né? Pegasse ele assim e levasse lá pra cima. Era só tomar Red Bull pra ganhar asas. Né? Já pensou? Mas assim, eu creio que Deus vai me ajudar. Eu tô pedindo aqui, tá? Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu não vou cruzar os braços, que nem o pessoal fala assim, né? Ah, tô procurando emprego. Aí, tô procurando emprego. Aí tá aqui, né? Não, Deus vai abrir a porta de emprego pra mim. E não faço nada? Pô, manda o currículo, se inscreve aí nesses sites aí, entra lá, vai no LinkedIn, entra no InfoJobs, no vagas.com, manda seu currículo, conversa com as pessoas, pede para levar o currículo, quem tá trabalhando, pede para levar na empresa dele, sabe? Faz alguma coisa, né? Faz a sua parte. E não é ficar de braços cruzados esperando que Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Não, eles foram proativos, eles foram na direção da solução, eles reagiram, eles se mexeram e eles foram para solucionar o problema. Eles não foram passivos, né? E isso que salvou a vida deles, porque foi assim que eles chegaram na ilha. O barco afundou, mas eles chegaram na ilha, né? Por causa da reação, né? E aí é uma outra coisa também. Nem sempre a gente vai ter força para reagir. Aí volta aquela questão de você ter bons amigos do seu lado para te ajudarem a dar aquela primeira forcinha lá para você reagir. Mas você também tem que fazer a sua parte. Então, se você está numa dificuldade, passando por uma dificuldade, então, na medida do possível, procure não ser passivo, né? Não querer cruzar os braços e passar o resto da vida naquele problema. Não, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse problema. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho amigos por perto? Amigos, eu preciso de ajuda. Então, o que eu faço para sair desse problema? E aí eles vão falar para você, vamos fazer isso aqui? Aí vai, sabe? Junta aí uma forcinha e vai, né? Agora, se você tá do outro lado, você tá ajudando outras pessoas, então,
seja esse apoio, né? Faça com que a pessoa reaja. Faça com que a pessoa se levante novamente, né? Então, se você é o amigo aqui, né, que está caminhando do lado dessa pessoa, se você está ajudando alguém, procure fazer com que essa pessoa seja proativa em relação à solução. Não tente solucionar tudo para ela, porque senão ela não vai conseguir, né? Ela não vai ter essa, que nem ela fala assim, essa oportunidade que Deus dá de participar da solução, né? Então, se você resolve por ela, ela não vai ter essa oportunidade de fazer parte da solução. Mas seja esse apoio para que ela se levante e ela reaja até o ponto que ela consiga caminhar sozinha, né? Anne, só que tem, tipo assim, tipo, eu tenho amigos que, digamos, eles estão passando por algum problema e a gente vai, tenta ajudar, tenta incentivar, fala algumas coisas, fala coisas que ele pode fazer para tentar resolver a situação, mas, tipo, a pessoa só se coloca para baixo, só fica falando que não vai dar certo, que isso e aquilo. E, tipo, é sempre assim, tipo, a gente sempre tenta ajudar, fala isso, fala aquilo, e a pessoa vai e fica se afundando. Mas, não sei, eu, tipo assim, tipo, tem vezes que eu falo para as minhas amigas, eu falo assim, meu, eu não tenho o que fazer. Eu praticamente larguei de mão, porque é como se a gente vai e fala toda vez a mesma coisa, a pessoa vai e só fica se afundando. É que assim, existem tempos diferentes, né? Tem gente, e também depende da situação, né? Tem situação que é mais fácil de resolver, a pessoa consegue sair em menos tempo. Entra um pouquinho também da questão da personalidade da pessoa. Lembra da questão dos temperamentos? Então, tem gente que consegue encarar a coisa de uma forma mais tranquila e consegue sair da situação mais rápido. Tem gente que não, que vai demorar muito mais para conseguir sair dessa situação. Acho que talvez assim. E outra coisa também é se a pessoa aceita a sua ajuda, né? Porque tem gente que tá no buraco, você tá tentando ajudar, mas a pessoa não quer ajuda. Aí é diferente, aí não tem o que fazer. Se a pessoa não quer ajuda, não Olha, sei. aquele ditado de filme, né? Tem gente que não quer ser salvo. Que nem o carinha lá do telhado lá da inundação. Tem gente que não quer sair do problema. E aí, nesses casos, realmente a gente não tem o que fazer. Se a pessoa não quer sair do problema, aí a gente não tem o que fazer. É que nem uns anos atrás, quando o Celso estava por aqui ainda, e aí a gente tinha esse movimento da questão de usuários, né? E ele falava pra gente isso, né? Quando a gente tinha algum caso aqui que ia para casa de recuperação, e ele falava pra gente, falou, gente, enquanto a pessoa não quiser deixar as drogas, não adianta fazer nada. A pessoa tem que querer, entendeu? Enquanto ela não chegar nesse ponto, a gente não vai conseguir ajudar a pessoa, né? A gente só vai conseguir, que eles falam que assim, que a pessoa chega no fundo do poço, né? Quando a pessoa chega realmente no fundo do poço, e aí ela sente essa necessidade e ela quer sair daquele problema, aí essa é a hora de ajudar a pessoa, né? Nesse caso especificamente dos adictos. Mas fora disso, não tem. Então, acho que é uma coisa que a gente pode observar também. A pessoa quer ajuda, entendeu? Porque tem gente que não quer ajuda. Ela quer ser mimada, ela quer ser vista, ela quer atenção. Isso. Exatamente isso. Então, a pessoa não quer sair do problema, ela quer atenção. E Mas aí, entendeu que, tipo assim, tipo, parece que eu não faço mais nada em relação porque eu já sei como que é o jeito da pessoa, que já sei que ela quer atenção. Mas aí as outras meninas ficam falando, ai, por que a Elaine não se importa? Eu falo, meu, não tem o que fazer. Eu vou sair como quem não se importa mesmo. Parece maldade da minha parte, mas se a pessoa não quer ajuda, a gente faz a nossa parte. Tá bajulando a pessoa. Não, também é exagero, né? É o extremo, né? Então, assim, a gente faz a nossa parte. Acho que o importante é isso. Se lá no começo você tentou, fez todas as tentativas que você podia, que você conhecia, que você sabia, você fez a sua parte. Só que chegou um ponto que você viu que a pessoa, na verdade, não quer ajuda, aí eu também tiro o meu da reta. Desculpa, mas como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Então. Né? Não rola mesmo, não. Mas a minha parte eu fiz, eu tentei.
né? Então, se meu papel era tentar, né, tentar fazer a pessoa se levantar, a minha parte eu fiz, sabe? Eu fui, me ofereci aqui para pegar na mão, levar até algum lugar, conversar com a pessoa, orar junto, né? Vamos ler a Bíblia aqui junto, sabe? Eu fiz a minha parte. E aí a pessoa vai passando tempo, passando tempo, passando tempo, e a pessoa demonstra que ela não quer sair do problema, então não tem o que fazer. Aí é entregar na mão de Deus mesmo e falar, Deus, chegou um Anne, ponto em que eu não alcanço mais. ô, Diga. Anne, mas eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Às vezes você ajuda, dá aquela impressão de que não tá resolvendo nada, mas eu acho assim que cada um tem o seu tempo, né? Mas, Lucas, E você até mesmo o percebe? tempo de Deus também, né? Sim, mas você percebe quando a pessoa não quer ajuda. Você percebe. Porque mesmo aquela pessoa que precisa de um tempo maior para ser ajudada ou para ser recuperada, ela demonstra, assim, até pelas atitudes dela, ela demonstra que ela está tentando. Entendeu? É diferente. A pessoa que só se lamenta, a pessoa que tenta. Então você fala para a pessoa assim, olha, vamos combinar, eu vou passar na sua casa aí, hoje a gente vai fazer um lanche junto. E aí você chega na casa da pessoa, a pessoa senta na mesa com você, ela tenta comer, mas ela não consegue. Então, assim, você viu que a pessoa está tentando. Isso é uma coisa. Mesmo que demore muito tempo, mas você está vendo que ela está tentando. Agora, é diferente da pessoa que você fala, ó, vou passar na sua casa aí para tomar um lanche com você, para sentar aí junto com você, para a gente conversar, a gente tomar um lanche. Ah, não, vem sim, mas não precisa trazer o lanche não, tá? Ou senão você chega assim, não, mas isso aqui eu não acho legal, tal. Quer dizer, você tá vendo que a pessoa não tá nem tentando, entendeu? Não tá nem tentando reagir. No começo, obviamente, vai ser mais difícil da pessoa reagir, mas você vai passando tempo, vai passando tempo, e a pessoa nunca toma uma atitude. Porque que a gente viu aqui no último ponto? Eu não posso ser passivo, né? Então, assim, aí do lado de quem está no problema, eu não posso ser passiva. Eu preciso reagir. Eu preciso tentar reagir de alguma forma. Então, e aí quem está do outro lado? Eu sei quando a pessoa está tentando. E eu sei também quando a pessoa não está tentando. Ela só está querendo ser mimada, só querendo chamar atenção. A gente percebe com o comportamento da pessoa, quando a pessoa realmente está tentando. E aí, por mais que demore muito tempo, eu tenho o ânimo de continuar tentando ajudar a pessoa, porque eu tô vendo o esforço dela, entendeu? E eu tô vendo que ela tá tentando, que ela tá se esforçando, mas ainda tá difícil. Então, eu continuo investindo nela. O tempo que precisar, eu continuo investindo, até ela conseguir se levantar, entendeu? Mas aquela pessoa que não se esforça, não tem proatividade nenhuma, né? Então, essas aí, infelizmente, é mais difícil de ser ajudado, né? Aí vai chegar uma hora que também, assim, não adianta eu ficar investindo na pessoa se a pessoa não tem essa proatividade de querer sair da situação, né? Então, pelo comportamento da pessoa, a gente sabe se ela tá tentando ou não. Se ela simplesmente se acomodou e não quer sair da situação, né? A gente sabe. Talvez quando você passar por algumas situações assim, você vai perceber. Você começa a prestar atenção, aí você vai perceber. Quando a pessoa realmente ela tá passiva e não quer sair da situação, ou quando a pessoa está tentando. Assim, e aí essa pessoa, sim, a gente investe, né? Ela tá tentando sair do problema e eu tô ali do lado para ajudar ela a sair desse problema, né? É assim que eu ajudo uma pessoa. E obviamente que Deus também vai. A gente fala assim, né, em N situações, existe um certo limite onde nós podemos chegar, mas a partir daquele limite só Deus tem acesso, né? Então, assim, eu tenho acesso a alguns comportamentos, algumas coisas da pessoa quando ela está perto de mim, mas, por exemplo, o coração e a mente dessa pessoa eu não tenho acesso, eu não tenho o poder de mudar. Aí só Deus, né? Então, outra coisa também, né? Eu vou até o meu limite. E aí, quando eu vejo que cheguei no meu limite, aí eu coloco nas mãos de Deus. Senhor, eu cheguei no meu limite. Agora é com o Senhor, porque agora é o lugar onde eu não alcanço. Eu, como ser humano, eu não alcanço. E aí só o Senhor é que alcança, né?
Talvez esses casos, né, Elaine? Talvez esses casos um pouquinho mais difíceis, é um momento de fazer isso. Falar, Senhor, eu até onde eu pude, até o meu limite, até onde eu pude, eu cheguei, né? Mas passando disso daqui, é só o Senhor. Então, toma conta. Sim. Toma conta, porque aqui eu já não alcanço mais, né? Sim. Talvez seja o caso, né? Mas é isso, gente. Eu acho que deu pra gente ver aqui. A gente acabou nem... Vocês lembraram de alguma situação que... né? Eu só fui contando os meus, né? Mas vocês lembraram de alguma? Eu lembrei uma... Não, ele não tava, era a minha outra turma. Quando eu tinha as minhas meninas, né? Quando eu tinha o grupo de dança, né? Que era a Vitória, a Tailine, a Juliana, a Camila e a Larissa. Eram as meninas que sempre andavam comigo, né? E aí foi interessante, um dia a gente foi lá na igreja de Água Rasa. Eu não lembro que programação que teve, eu sei que elas andavam comigo o tempo inteiro. E aí chegou o dia que a gente foi lá e a Vitória tava ruim. A Vitória acho que tava com virose, alguma coisa assim. E aí as meninas, acho que a Vitória saiu e acho que 2 delas foi com a Vitória lá fora, né? E aí foi muito engraçado, porque chegou a Vitória passando mal, aí eu peguei e saí, né? Eu vi que elas tinham saído, eu peguei e saí também, aí a Vitória foi e vomitou, assim, tudo. Mas foi incrível, porque as meninas todas saíram correndo, assim, ó, sumiram todas, ficou eu e a Vitória, assim, lá. Falei, Vitória. Então, tem hora que os amigos tudo correm, né? E aí a gente tem que ficar, resolver o problema. Aí eu fui, ajudei ela lá a se limpar, tal, fui na farmácia, comprei o remédio para ela poder voltar para casa, porque ainda tinha que voltar de carro. Aí foi uma situação, para mim não foi difícil, mas era uma situação ali que tinha que lidar, né? A reação das meninas foi tudo correr. E a minha foi ir ficar e Eu ajudar. correria também. Mas a pessoa tá vomitando, você corre, deixa ela vomitar e depois quando ela terminar, ficar não vomitar mais, aí você volta, você fala, vamos ali na farmácia, vamos comprar um remédio. Não, eu fiquei lá, eu fiquei do lado dela até todo tempo. Eu não saí, não. Eu acho meio nojento, né? Você ficar lá e a pessoa vomitando. Mas eu ia deixar ela sozinha lá, né? As meninas tudo correram, eu vou deixar a menina sozinha, aí depois eu volto. Não, eu tinha que ficar lá. Eu fui essa amiga que não deixou ela sozinha lá, né? Vocês lembraram, gente, de alguma coisa? Não sei. Sempre tem momentos assim. Sim, mas não lembrar de nada. São tantos que a gente nem lembra, né? Eu tenho uma história que é tipo assim, que minha amiga estava passando pela mesma coisa que eu, e eu fui e contei minha experiência, né, para ela não passar a mesma coisa. Na verdade, ela estava no início, aí eu contei minha experiência para ela ir lá e não quebrar a cara igual eu quebrei. Só que eu contei para ela porque eu não queria que ela ficasse chateada, esses negócios assim, né, para ela não passar a mesma coisa que eu passei. Aí a menina foi lá e contou, tipo, para todo mundo. Acredita nisso? Contou a sua experiência para os A minha outros? experiência pra Meu todo mundo, Deus. sabe? Uhum. Essa não foi amiga, não. Não foi. Aí é zoado. Era só um Não. desabafo. Ah, tá. Eu tentei ajudar a colega que foi lá e quebrou a confiança. Ah, E ainda fez tudo errado. quebrou a cara do mesmo jeito. Sim. Ah. Tá vendo? Pessoas que querem ser ajudadas e pessoas que não querem ser ajudadas. Aí vai fazer o quê? Você tentou, você fez a sua parte, você tentou ajudar a pessoa, mas a pessoa não quis aceitar a ajuda. Fazer o quê, né? Acho que ela se aproveitou de você. Não, ela não digo que se aproveitou porque ela acabou não pesou nada em cima da Elaine, né? Mas ela acabou levando a coisa para outro lado, né? E muito errado. Além de continuar fazendo coisa errada, ainda expôs a pessoa que tentou ajudar, né? Aí... complicado. Mas aí, Matheus, tá muito quietinho. Não, eu só tô ouvindo só.
Mas você lembra de alguma situação, alguma coisa assim que você passou? E que você teve que, sei lá, tomar a frente, reagir de alguma forma? Acho que só em situações da escola, sabe? Como? Acho que em brigas de escola e tudo mais, sabe? Eu não tô ouvindo nada. Não sei se é meu Tá celular. bem baixinho, é. Não, tá bem baixinho, Matheus. Calma aí. Então, é que tá todo mundo dormindo aqui. Ah, nossa. Mas eu acho que entre o que eu mais tomei à frente foi entre brigas na escola, sabe? Acho que é Aham. porque um dos grandes desafios meus como cristão, sabe? Por conta das influências nas amizades e tudo mais. Uhum. Aí eu, particularmente, acabei tomando a frente nessas ocasiões, mas quando foi preciso. Hum. Você conseguiu reagir bem. Sim. Ah, muito bem. Não vou forçar muito não, senão agora que eu tô vendo, gente, 10h30, já quase 20 para as 11. Vamos terminar. Mas é isso aí, gente. Irmão, situações eu já passei por várias, né? E como eu falei pra vocês, Matheus, eu só vou fechar você um pouquinho, porque o seu tá fazendo muito barulho aqui. Aí. Eu já passei por várias situações, né? Acho que uma a última pra mim contar, assim, foi quando a Viviane perdeu o nenê, né? E eu que tava com ela lá no dia. Parecia, a gente achava que tava tudo bem e tal, né? E aí ela tinha um exame de rotina para fazer, era uma ultrassom de rotina. E aí, assim, Deus prepara as coisas de uma forma, né, que ele sabe o que vai acontecer, então ele acho que prepara as coisas de uma forma é, que vai ser bom pra gente, né? Porque eu não ia nesse exame com ela. E aí, só que aí o Jair estava trabalhando e eu estava em casa, aí ela falou, vamos comigo. Aí eu falei, tá bom, não tô fazendo nada mesmo, então eu vou. E até nesse dia a Karina foi junto também. E aí a Karina estava comigo e tal, a Karina foi junto. A gente entrou na sala para fazer o exame, aí conforme, né, o médico estava fazendo o exame lá, e quando chegou nessa parte do coração, e aí que o médico viu que o coração dele não estava batendo mais, né, ele não tinha batimento. Aí na hora que o médico falou isso, eu assim gelei, né? Porque gelei de cima a baixo. Só que eu sabia que naquela hora, assim, alguém tinha que ficar forte, entendeu? Eu não podia me abalar naquela hora. A Viviane precisava de mim naquela hora e precisava de mim em pé. Então, aí eu né, gelei, parei, assim, porque ninguém esperava, né? A gente não sabia que o neném estava morto. E aí vai fazer um exame do nada e o médico fala, ó, não tem batimento. E aí, né, eu gelei, assim, parei, aí respirei fundo, aí olhei para ela, ela estava relativamente calma também. Aí falei, bom, tem que resolver. E aí a Karina tava lá fora, né? A gente falou, como é que vai falar para ela que não tinha mais o nenê? E agora eu tenho que resolver como é que vai ser daqui agora, né? Aí o médico falou, ó, você vai lá no pronto-socorro, você abre a ficha dela, e aí ela vai passar com a médica e eles vão falar qual vai ser o procedimento, porque aí a Viviane teria que ficar internada para poder fazer o procedimento lá, para poder tirar o nenê, e aí só depois ela poderia voltar para casa. Então, naquele dia ela nem voltou para casa comigo, né? Então, aí eu tive que tomar a frente e resolver. Aí fui, peguei ela, avisei a Karina que tinha acontecido, peguei a Viviane e fui no pronto-socorro, que era era do Santa Marcelina mesmo, só que a gente estava de um lado e aí tinha que ir no outro prédio. Aí foi no outro prédio com ela, abri a ficha, entrei com ela no hospital, aí liguei pro Jair para explicar o que estava acontecendo. Aí a gente ela passou com a médica comprovou de que não tinha batimento, então que ela teria que ficar internada para poder fazer o procedimento para poder tirar o nenê e tal. E eu tive que ficar em pé. E aí, assim, né? Fiz tudo que tinha que fazer, tal, deixei ela internada lá. Eu não me lembro se naquele dia o Jair chegou aí, ou se ele foi só depois, na hora que chegou do serviço, não lembro. Eu sei que eu deixei ela, depois que ela entra para internação, você não pode ficar mais junto, né? Porque ela já ia para o procedimento, né? Ia ficar lá para começar o procedimento, então não pode ficar acompanhante. Então, aí fiz tudo que tinha que fazer,
deixei ela lá, e aí eu já não podia entrar mais, eu não tinha mais o que fazer, peguei o carro e vim embora, entendeu? Aí fui acompanhando para ver quando ela teria alta, tal, como é que foi depois. Então, assim, da minha tia também, quando eu cheguei na casa dela, a minha tia já estava morta. Aí eu tive que pegar ela, deitar ela na cama, liguei para ambulância. Aí o cara falou, vai fazendo a massagem e tal. Aí eu fui fazendo. Aí falei a Karina, de novo, a Karina estava comigo. Aí eu falei, Karina, liga pro seu avô, fala para ele descer aqui agora. Aí a Karina não conseguiu entrar. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela não conseguiu entrar no quarto. Aí eu, o tempo inteiro, peguei, aí fui, liguei pra ambulância, fiquei fazendo a massagem lá, mas eu já sabia que ela estava morta, então mas fiz lá até porque na hora que os caras chegaram, eles viram o que eu estava fazendo, aí eles pediram para mim me afastar, e assumiram e tal. Fui pro hospital, fiz toda a papelada, contratação, cemitério e tal, fiz tudo. Aí depois, aí eu fui chorar, aí, né? Aí eu senti o bagulho, mas depois que eu já tinha resolvido tudo, né? Então, eu tenho essas Porque na hora você reações. sentia a necessidade, né, de tomar uma atitude, né? Eu tinha que resolver, eu tava na posição de que eu tinha que resolver o problema, entendeu? Por mais que É meu que eu pai... acho que você percebeu, assim, que tinha que fazer alguma coisa. Você foi mais na razão, assim, você não foi na Sim, emoção. aham, Aí, acho que depois caiu a ficha, assim, o que tinha sim. acontecido mais, e aí o emocional começou a pesar mais, né? Eu percebi que eu tenho essa característica. Eu acho que a minha primeira reação é racional. E aí só depois é que entra o meu emocional. Então, normalmente quando eu passo por alguma situação difícil, eu já identifiquei isso em mim. Eu não sei se vocês já tiveram essa chance de identificar como vocês reagem, né? Mas eu já identifiquei isso em mim, que eu tenho primeiro essa reação racional de resolver o problema, e aí só depois é que cai o meu emocional, né? Mas só depois que eu resolvi, entendeu? Depois que tá resolvido, aí vai pro emocional, né? Eu já me percebi assim, entendeu? E aí eu acho que, pelo menos na minha posição, eu acho que é uma coisa boa, né? Eu só não posso, eu só tenho que ficar de olho para mim não levar isso a toda e qualquer situação, né? A não ser nessas situações extremas que realmente eu preciso intervir de alguma forma, né? Mas acho que talvez com o tempo vocês vão se perceber nessa questão, né? E é bom nessa questão de você ajudar a pessoa, de você ajudar outras pessoas, é bom você ser proativo, né? Que nem o Matheus falou, de ir lá e resolver, acalmar a situação, ou não entrar nas brigas, né? De tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, né? A Elaine que vai seguir da área, assim, então estudar mesmo para isso, para tentar ajudar as pessoas. Obviamente você vai ter os pacientes, mas também vai ter situações ali perto de amigos, tal, para poder ajudar também, né? E aí que Deus nos dê sabedoria para lidar com essas situações e nos dê força também, né? Porque nem sempre, não é todo mundo que consegue olhar uma pessoa com uma dificuldade, né? Que nem no caso da Vitória, ela não é ninguém, né? Tem gente que a primeira reação vai ser correr mesmo, é sentar e chorar junto, né? Mas às vezes não é isso que a pessoa precisa na hora. Ela precisa de alguém que realmente vai pegar na mão dela e falar, não, vamos lá que eu te ajudo, entendeu? E aí, às vezes, você vai ter que ser essa pessoa que vai pegar na mão da pessoa que tá precisando e não, vem cá que eu vou te ajudar, tô aqui do seu lado, né? Beleza, gente? Vamos terminar? Porque já são quase 11 horas da noite, né? Beleza. E amanhã acordar cedo. Meu Deus, não, eu amanhã não tenho aula, então eu já fechei. É a matéria que eu já fechei, eu só tenho agora na terça-feira. Então Amanhã tem que trabalhar. Ai, que triste. Acordar cedo. Amanhã eu tô de folga. Olha só. É isso aí, gente. Depois eu vou ver com os demais em relação a esse horário, o que eles acharam, né? Se eles conseguem entrar, né? Aí vamos ver o que fica melhor para todo mundo, tá? Gente, até mais. Então, Deus abençoe vocês aí, que vocês consigam. Ô, Anny, deixa eu falar rapidão. Sim, quem. Lucas? Chega, diga. Então, esse horário pra mim não fica ruim, mas né, pelo que eu percebi aí pelos outros, acho que fica ruim por causa do trabalho, coisa assim. Não, tá tranquilo.
Ah, o Matheus tá de folga na segunda. Não tem que acordar cedo. Ah, o Matheus. É, só a Elaine, o Diego. Mas aí qualquer coisa, se for o caso, a gente passar para 7 horas, né? Se o pessoal entrasse realmente às 8, 10 horas a gente teria terminado. Mas aí tem que todo mundo entrar às 8, entendeu? Eu hoje mesmo demorei para começar porque o pessoal não entrou. Se o pessoal entrar mesmo 8 horas, 10 horas a gente termina. Entendeu? Mas aí tem que seguir direitinho, né? Pegar o horário direitinho. Começar no horário, a gente consegue terminar mais cedo. Ou a gente não fala tudo no mesmo dia, né? Fazer que nem a gente fazia na escola bíblica, dividir em 2, 3 domingos. Aí também a gente pode. Seria uma outra solução. A gente pode estabelecer um tempo, um horário, tipo das 8 às 9h30. Então, tipo, bateu 9h30, não terminou o assunto, a gente dá uma para e aí no outro domingo continua também. O que vocês acharem melhor. Beleza? A gente vai conversando no grupo lá e ver o que fica melhor. Beleza? Pra mim tanto faz. O problema é quem trabalha. Então, vamos ver com o pessoal. Vou deixar quem trabalha ver aí qual que fica melhor. Beleza. Tá bom, gente. Deus abençoe vocês. Vamos lá dormir, porque vocês já viram meu olho aqui, tá quase fechando também. Tô quase dormindo. Né? Também. Matheus não acordar o pessoal de casa. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Bom descanso pra vocês. Valeu, Matheus. Gostei que você entrou hoje. Tamo junto. Até mais. Tem que vir almoçar aqui de novo. Vou sim. Valeu, Elaine, valeu. Ainda bem que agora dá pra você entrar, né, Elaine? Agora nesse horário você pode dar aula e você pode assistir a aula também. Ficou bom também, né? Valeu, Elaine, valeu, Lucas. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.